Meus irmãos, segundo Samuel, capítulo 12, de 15 a 18, ele diz assim: depois que Natã foi para casa, Natã é um profeta dos dias de Davi. Tá? Samuel morreu e Natã o sucedeu. O Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Então, o nascimento de um adultério, né? Ela era mulher de Urias e gerou um filho de Davi, que era rei. Verso 16, e Davi implorou a Deus em favor da criança, é uma oração, tá? Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta. Aqui apenas lembrando, meus irmãos, que eu não vou voltar nesse assunto, pelo menos nesse tom, né? É que as crianças eram cuidadas por alguém, ainda mais de um rei, né? O rei que cuidava, havia vários cuidadores, né? E aí os oficiais estavam, eles que informavam Davi. Então, por isso que informaram para ele estava orando pela criança, mas ele não estava ao lado da criança como nós ocidentais somos acostumados, né? Tá? Então, eles foram até Davi, os oficiais, avisou que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Aí eu vou parar por aqui, porque o que eu quero chamar a atenção não é todo esse contexto, mas esse momento de Davi diante da perda dessa criança, que era filho dele. Quando aconteceu isso, meus irmãos, para a gente se posicionar? É lógico que lendo todo o capítulo e lendo até o capítulo anterior, a gente consegue familiarizar com esse texto todo, esse contexto, na verdade, esse acontecimento. Mas isso acontece quando, diz o texto lá no 11:1, quando, lá atrás, né, quando os reis de Israel saíam para guerrear. Parece que é um tempo programado, né, de guerra, de lutas. As guerras, apesar de serem guerras, e guerras não dá para falar que tem gente legal na guerra, né, do outro lado, mas elas eram também programadas, como hoje acontece muito. O início de uma guerra, muitas vezes ele é programado, né? E muitas vezes não, mas ele é programado, até isso é programado, por incrível que possa parecer. Mas diz o texto lá, quando os reis saíam para guerrear. O texto vai continuar dizendo, vai falar que Davi, que era o rei de Israel, naqueles dias, né? Ele ficou no palácio, ele não saiu. Quem saiu foi seu general, seus comandantes, mandavam informação. Tá? Propriamente não tinha erros nisso, mas era comum os reis. Por quê? Como é que se dava uma batalha muitas vezes? Às vezes, na batalha, o rei não ficava na frente da batalha, só em alguns momentos ele assumia. Mas ele tinha os generais, e o general, ele combatia, seus generais combatiam a batalha, venciam a batalha e chamava o rei para como que selar aquele momento. Talvez dar um golpe de misericórdia, para que a glória, eu estou botando aqui abaixo de Deus, né, a glória seja do rei e não do general e não dos comandantes. Tá? Quanto a isso não havia problema. Mas Davi então não estava lá no campo de batalha, ele ficou no palácio, e no palácio, o contexto diz que ele lá do palácio, ele observou, talvez de uma parte mais alta, certamente, ele observou uma mulher, diz o texto, chamando ela de uma mulher bonita, e ele percebeu que ela tomava banho, e ele olhou, e aí, meus irmãos, certamente por longo tempo, Davi ficou observando aquela mulher. Nós temos que pensar também que as repartições, né, lugares de banho não eram como a gente vê nas nossas casas hoje, com todas essas separações, né? Ninguém tem acesso ao seu apartamento, à sua casa, e graças a Deus por isso. Mas não era assim naqueles dias, né? Alguns lugares eram bem abertos, eles eram ao ar livre, e Davi via aquela mulher, ficou observando, talvez por um longo tempo. O que vai acontecer, então, na sequência, é a efetivação do pecado que brota no coração, que nasce no coração, nasce nos olhos, né? Começa pelos olhos de Davi e vai para o coração,
e alimenta seu coração. Dos olhos vai para o coração. Eu quero destacar um texto de Tiago, que eu já preguei aqui na igreja, ali Tiago 1, de 13 a 15, sobre essa questão, meus irmãos. Olha o que diz Tiago, assim, ó. Tiago 1, de 13 a 15. Eu estou falando de tentação e de consumação, de pecado, né? Jesus foi tentado, mas sem pecado. A Bíblia nos orienta que toda tentação ela é possível o tempo todo, mas nós devemos, né, fugir da tentação, e só tem uma forma, né, de fato, é não ficar olhando e não dar brecha para o diabo. Mas ele diz assim, ó, do verso 13 em diante: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, seus desejos, suas vontades. Depois, havendo a concupiscência, esse desejo exagerado por prazeres, né? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Tiago descreve muito bem o que acontece com Davi nesse momento aqui. E para maior esclarecimento do que acontece, vamos ler uma história depois, tá? O que faz? O que acontece? Davi vê aquela mulher, ele manda levar aquela mulher para o palácio e com ela tem relações. Ele nem quer tomar conhecimento de quem é essa mulher, como que é a vida dela, quem são as pessoas que estão envolvidas com ela. E ele faz isso. A mulher engravida, e quando Davi sabe que ela se engravidou, foi engravidada, né? Davi manda chamar o marido dela, que estava na frente de batalha também, não era um comandante, talvez um oficial, mas não um comandante da batalha, um soldado, manda chamar ele. Olha só, como que aquela ideia de que o pecado, meus irmãos, ele não vai tendo limite, e as pessoas, quando vão resolvendo o pecado, sem confrontar com Deus, é uma tragédia, talvez. Por isso que nós, quando lemos o Salmo 32, o Salmo de Davi, é quando ele fala que ele estava definhando, enquanto ele se resguardava em si mesmo, ele estava à beira da morte, em termos de enfermidade, em termos de doença do corpo, doenças psicossomáticas, porque ele não confessava o seu pecado a Deus. E isso está muito claro nesse texto, à medida que ele vai tentando solucionar o pecado. E não tem solução para o pecado se nós não confessarmos a Deus os nossos pecados. É para Deus que tem que ser falado, e assim Deus vai tratando o coração. Ele manda chamar o marido dela, lá da guerra, para que, quem sabe, chegando em casa, ele se relacionasse com a sua mulher, né, sexualmente, e Davi conseguiria esconder o seu pecado. Né? Claro, o filho não é meu, o filho é do marido dela, ele escondeu os pecados. Ele planejou isso. O que acontece, meus irmãos, que o marido dessa mulher, o hitita, né, chamado Urias, ele não vai, ele vem da guerra, porque o rei mandou chamar. Ele não sabia nem para quê. Mas ele não vai para casa, ele não fica na casa dele. E por que ele faz isso? Olha que ele é mais homem, honroso, né, do que o próprio rei Davi. Ele fica lá onde os guardas dormiam e faziam turno. Ele dormiu lá com os guardas porque ele disse que ele estava respeitando seus companheiros que estavam na guerra e que a arca do Senhor estava lá na guerra também. Eles levavam a arca ficava em algum momento lá, simbolizando de fato a presença de Deus. O hitita deu testemunho daquilo que Davi deveria estar dando agora, confessando o seu pecado, né, e assumindo as consequências diante de Deus. Ele não vai então dormir com a sua esposa, mas dorme lá no meio dos guardas do palácio. E depois, meus irmãos, de esgotar as tentativas de esconder o seu pecado, por fim o que acontece é terrível. Davi, ele envia uma carta pelo próprio Urias, que estava ali, que não foi para casa ficar com a sua esposa, para ser entregue ao comandante do exército de Davi mesmo, para que o comandante de Davi pusesse esse Urias na frente da batalha, para que ele fosse morto. Isso foi feito e ele morreu. Foi um
soldado, lutou em obediência a Deus. Talvez muitos debochados nesses dias falariam que esse homem é um homem bobo, né? Voltou da guerra, por que não foi ficar com a sua esposa? Olha, meus irmãos, o que o temor a Deus nos faz, o respeito aos outros nos faz? Aqui é para a gente realmente enxergar como Deus age. Quando ele faz o que ele fez, o Urias, ele faz o que é certo aos olhos de Deus. Ele faz o que é certo, não porque ele não foi dormir com a sua esposa, mas pelo respeito. E ele faz uma situação interessante quando ele fala da arca do Senhor. A arca do Senhor está lá. Nosso Deus está intercedendo por nós, por Israel. Como que eu vou ficar aqui, né, de boa, não fazendo nada? Ele estava ali porque o rei chamou, mas seu coração, como soldado, estava lá na guerra onde Davi deveria estar, quando os reis saem para guerrear. Ele morre, Davi toma a mulher, leva ela para ser sua esposa lá no palácio. Ok, tudo se resolveu? Tudo se resolveu? Não se resolveu. Na verdade, se resolveu aparentemente, e sabe quando dá aquela maquiada no pecado, né? E vai vivendo a vida. Meus irmãos, uma coisa que nós precisamos aprender é lidar diante de Deus com os nossos pecados. É lidar com o Senhor. É ouvir de Deus a sentença, é ouvir de Deus o perdão e assumir diante de Deus as consequências. Pecados não confessados, eles são difíceis, são terríveis, né, de se tratar. Confesse, sempre fale com Deus e peça perdão quando isso houver, né, quando houver essa necessidade. E aí, meus irmãos, o que acontece? Por ordem de Deus, o profeta Natan aparece agora na história. E ele vai contar uma história para Davi. Ele não chega falando, Davi, o que você fez? Você é doido? Não. Ele conta uma história para Davi, resumidamente, onde um homem rico, ele recebe visita na sua casa, né? Então os irmãos vão pensando aí. Só que ele dá como alimento para a visita, porque quando você recebe uma visita, nós queremos fazer uma boa comida, não é verdade? A gente vai, faz uma carne, faz uma comida gostosa. Não precisa ser comida cara, mas uma comida gostosa. E ele fala que esse homem rico recebeu visita, sabe o que ele fez? Ele mandou matar a ovelha, a única ovelhinha de uma família. Uma ovelhinha até que era tratada como um pet, né, hoje em dia. Né, Juliana? Os pets. Não, mas não são não pais de pet, tá, meus irmãos? Mas assim, os pets. Mas é isso mesmo, ele tinha um carinho. Aquela ovelhinha não era uma ovelha que eles tinham em casa para um dia sacrificá-la. Parece que não. Porque eles gostavam dela, ela vivia como se fosse um membro da casa. E Davi fala, e ele fala, ó, e comeram, ó, mandou matar a ovelha daquele pobre lá. Aí Davi ficou aterrorizado. Isso é uma injustiça. Esse homem precisa ser preso, ele precisa fazer justiça sobre o homem. Ele fica indignado, meus irmãos. Então Natan vira para ele e fala que ele é esse homem da história. E aí ele acorda, né? Pam. Davi não era bobo, Davi amava a Deus e sabia quem era Deus, né? E aí, Natan já começa com a disciplina. Natan vai anunciar a disciplina de Deus sobre Davi. Ali, meus irmãos, ele fala várias coisas para Davi, o que aconteceria, coisas terríveis, vale a pena ler. Por ordem de Deus, né? E diz que, depois disso, diz que Davi se arrepende, e porque Deus perdoa o pecado. Ele fala, né, diante de Deus, Deus perdoa o pecado dele, tá. Mas viriam as consequências, e uma delas é que a criança morrerá. Ela está dentro do escopo das consequências. Essa criança que foi gerada a partir desse adultério, a criança, meus irmãos, aqui a gente não vai se deter muito nisso. A criança não tem culpa nenhuma, não. É uma ação de Deus em cima de um pecado, tá? Essa criança, ela vai morrer, e ele fala isso no verso 14. Agora, note que no verso que nós lemos, também da oração de Davi, ele implora a Deus pela vida da criança. Ele passa uma noite na posição de humilhação, orando a Deus, ele jejua ao Senhor, e aqui, meus irmãos, nós não temos que lançar dúvida nenhuma, é uma coisa sincera do coração de Davi, houve arrependimento, e ele agora se coloca diante de Deus, em choro, provavelmente em prantos, em oração, em jejum, e clamando a Deus para que livrasse aquela criança, para que tivesse misericórdia. Ele diz que ele passa a noite
mas isso provavelmente mesmo vai se repetir, porque a criança vai morrer 7 dias depois. Essa criança morre. E eu não vou me estender muito, porque a ideia não é ficar extraindo os porquês, mas eu tenho que fazer algumas perguntas que normalmente nós fazemos nessas situações. Se Deus perdoou Davi, por que a criança deveria morrer? Normalmente pessoas fazem esse tipo de pergunta. Eu não estou respondendo, tá? Estou só fazendo as perguntas. Uma outra coisa, se Davi orou com sinceridade, jejuou também por longo tempo, Deus ouviu a oração de Davi? Deus ouviu essa oração? Ok. Não atender é resposta de oração? Quando Deus não atende? Sim. E é claro que a gente usa a expressão errada, tá? Deus está atendendo, sempre. Mas de que maneira? Isso, que a gente não espera, mas que é a forma que Ele sabe que é certo, né? Então, de uma maneira então resumida, como eu disse, a criança morreu, meus irmãos, porque Deus assim havia determinado. E Deus não volta atrás. Deus determinou isso, tá? Ele é soberano. E isso tudo estava no processo de disciplina. Fazia parte da cura do caráter de Davi. Davi foi um mau caráter. Isso não é fácil da gente, né, aceitar. Mas ser mau caráter diante de Deus, Deus vai trabalhar disciplinarmente as nossas vidas. Pedimos a Deus que tenha sempre misericórdia, né? E graças a Deus que sempre Ele olha para Jesus Cristo. Bom, Ele é soberano. Agora, meus irmãos, para nós sermos edificados em textos, né, como esse que nós lemos aqui, a gente precisa, para a gente não entrar nessas perguntas e achar que Deus, então, Ele age de forma errada ou matar uma criança, né, não seria normal de Deus. Mas para sermos edificados, a gente não precisa ler esse texto aqui, meus irmãos, eu coloquei com uma certa medida e grande, né, talvez dose de humildade, para que a gente possa entender Deus, para que nós não duvidemos então do caráter de Deus também, porque senão nós duvidamos do caráter de Deus. Que Deus é esse? Não é assim que as pessoas falam de Deus hoje? Eles querem pegar algum erro contra Deus, eles vão falar que Deus mata criança, Deus permitiu que a criança morresse, Deus permitiu que uma nação fosse destruída. É assim que falam de Deus. Eles não falam do Deus que criou, que amou, que salva. Isso não importa. Sempre um Deus injusto, né? Aqui, meus irmãos, está em evidência, então, a soberania de Deus, mas só que Natan, ele vai lembrar algumas coisas importantes, está mais para trás, que ele vai lembrar, ó, você insultou a Deus, né? Como testemunho. Você deu mau testemunho diante do homem. Porque quando olharem para isso, para uma coisa, Deus fala nesse texto aí, para algo que eu não permito, eu não compartilho com isso, e você fez o que é errado aos olhos de Deus. Deus não ordenou tal pecado. O texto, na verdade, eu dei uma resumida neles, 9 e 14, olha o que diz aqui, ó. Porque você, Natan falando para ele, porque você desprezou a palavra do Senhor. Então, há um motivo, tá? Você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o quê? O que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Deus foi muito claro o que aconteceu. E aí a gente vai pensar o quê? O Deus que vê todas as coisas, graças a Deus. Graças a Deus que Ele enxerga o meu pecado escondido, né? Deus revela. E no verso 14 ele diz, você mostrou grande desprezo pelo Senhor. E aí ele termina no verso 14, o seu filho morrerá. Então, meus irmãos, está aí, né? Deus responde à oração de Davi, e com certeza Davi entende isso. Ele sofre com tudo isso e ele compreende. E aí as nossas orações, então, elas só
valem se elas forem de fato verdadeiras diante de Deus. Isso é muito importante. Quando a gente orar a Deus, orar sabendo que Deus vai nos responder à medida da vontade dEle e da operação dEle em nós. Tá? Isso não quer dizer que todas as respostas de Deus são respostas que nos fazem sofrer, pelo contrário. Tá? Mas é Deus quem é o Senhor da resposta às nossas orações. Deus ouve, mas a resposta é dEle, e nós, como filhos, devemos amá-lo e glorificá-lo, seja qual for, né, a resposta que Ele nos der. Que Deus nos ajude, meus irmãos, através desse pequeno texto, compreender o grande Deus que nós servimos, o amorável Deus, porque é muito fácil olhar para esses textos e falar, nossa, como Deus pode ser amorável. Sim, Deus é amorável. Só que uma coisa que todos precisam aprender, Deus é soberano, né? E nós somos pecadores. Não tínhamos nem direito de se apresentar diante de Deus, é assim que o Novo Testamento descreve. Não tínhamos. Deus santo e nós caímos no pecado, não temos como chegar perto do santo, e Deus ainda providencia tudo isso através de Jesus Cristo. Nós podemos orar a Deus, nós podemos nos apresentar a Deus. Que bom quando nós podemos apresentar-nos a Deus como, ainda que pecadores, mas sempre arrependidos, para que Deus perdoe os nossos pecados e cure, né, as nossas enfermidades. Deus nos abençoe.